ZYT 210, Canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Aqui só toca música boa. Eu vou fazer de tudo pra esse sino não tocar. Na Mais tem sempre uma novidade. Vai deixando mesmo acabar. Vai se preparando aí pro teste da mãozinha. Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais, tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Atenção, atenção! A panificadora Belo Pão está com uma grande novidade para você, cliente amigo. Agora na panificadora Belo Pão temos sorveteria e açaiteria. E toda quinta-feira temos a promoção no pão francês, só R$ 8,99 o quilo. Venham conferir. Estamos localizados na Avenida Amanda Braga Tibúrcio, quadra 1, lote 1, setor sul. Panificadora Belo Pão, onde a qualidade é que faz a diferença. Tá mais, tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Hoje é quarta-feira, dia 10 de julho de 2019. Comigo está a Ivone Urbina, né, nos ajudando aqui na transmissão do programa. E também, nessa manhã, a presença do deputado estadual Antônio Gomide. Bom dia, Ivone. Bom dia, Antônio. Bom dia, Edmar. Bom dia, Ivone. Prazer muito grande poder estar aqui com vocês, né? E um abraço aqui a todos os nossos ouvintes aí da Rádio Mais FM. Muito bem. Nós, como sempre, a gente começa falando do esporte, né? E eu queria saber a sua opinião sobre como foi a vitória da seleção brasileira, né? Ah, mas aí é demais. Tá atrasado, meio atrasado. Eu que te pergunto, né? O que você achou da seleção brasileira, né? O brasileiro tá feliz, né? Mas deu óbvio, né? Na verdade, uma Copa América fraca, né? Tecnicamente, todos que acompanharam perceberam a diferença do nível técnico entre o que nós estamos vivendo hoje na América e aquilo que está vivendo na Europa. Quer dizer, uma diferença muito grande, né? Os times, a forma da seleção, mesmo os jogadores que estão aqui, que estão jogando lá, mas quando vem é um outro ritmo, né? Uma outra estratégia de jogo, inclusive, na forma de jogar. E, lamentavelmente, nós não tivemos aí algumas seleções que poderiam ter, se chega um pouco na final, talvez desse mais emoção na Copa América, né? Como é o caso do Uruguai, que ficou no meio do caminho, né? Numa derrota aí para o Peru e pelos pênaltis, né? Então, ficou aquele gosto de que se tem um jogo aí que poderia, às vezes, dar uma emoção maior, seria um Brasil e Uruguai na final, né? Assim como nós tivemos um bom jogo entre Brasil e Argentina, que é o que deu a motivação para que a gente pudesse ver a Copa América como uma disputa que emocionasse, que levasse o torcedor à televisão e ao campo, né? Então, ficou aí devendo muito essa Copa América, né? Ainda o Brasil não levou o Neymar, né? Mas mesmo assim, a Copa foi uma Copa que
deixou muito a desejar e todos que nós conversamos, né, um jogo, pegar uma final Brasil e Peru, né, esse aí realmente sempre morre, sempre na véspera, né? E o Peru mais uma vez morreu na véspera. Então esse aí já estava encomendado, porque, né, deveríamos ter aí uma Copa um pouco mais com motivação. O que nós vimos foi o óbvio acontecendo. O Brasil ganha uma Copa, mas não tem aquela motivação e nem a expressão, né, do que o futebol brasileiro já demonstrou em outros momentos. Por falar em Brasil e Peru, né, o presidente Jair Bolsonaro foi ao estádio Maracanã. E ganhou um presente. Ganhou. Isso, muito bom, né? Porque à medida que não está no contexto e ainda vai lá para poder usufruir daquilo ali, né? É uma vergonha, né? E aí acabou tomando uma vaia, né? Acabou sendo ruim para ele a presença lá, né? E ainda com relação ao Tite, né? Foi a grande notícia, né? O Tite, que já tinha demonstrado uma insatisfação muito grande com o próprio presidente Jair Bolsonaro, no cumprimento lá, foi um cumprimento extremamente, né? O Bolsonaro achando que estava fazendo uma grande coisa indo lá, e o Tite só pegou na mão dele, ele queria abraçar, dar uns beijinhos, falou, opa, peraí, só uma mão que tá bom, né? Então, assim, realmente foi lamentável também, não só o nível técnico da seleção, mas a atuação do Jair Bolsonaro no Maracanã. Muito bem. Hoje volta a Copa do Brasil, tem Grêmio e Bahia, né, às 19h15, tem Palmeiras e Internacional e tem... Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Tá. Copa do Brasil, isso, né? Estamos fechando, né? Copa do Brasil, afunilando agora. Quartas de final, né? Isso, fechando. Isso. Tem Palmeiras e Internacional e tem Atlético Paranaense e Flamengo. Hoje, às 21 horas na Baixada. Jogão, hein? Amanhã... Arrisca aí algum resultado? Atlético e Flamengo? Qual? Atlético, né? Não torcer desde criancinha. Atlético Paranaense. Não que eu tenho alguma coisa contra os flamenguistas, mas eu gosto de Atlético pra caramba. E o outro Atlético Mineiro, enfrenta o Cruzeiro no Mineirão amanhã às 20 horas. Né? Então, a Copa do Brasil voltou aí. Na quarta, dia 17, tem Bahia e Grêmio. E na quarta 17, tem Atlético e Cruzeiro. Então, Copa do Brasil. Copa do Brasil, né? O Brasileirão também já está voltando. Esse sim, né? Dá todo mundo acompanhando aí. Isso. Realmente o ritmo é diferente. O Brasileirão tem... Deixa eu ver aqui o que tem aqui para... Deixa eu atualizar. Goiás pega simplesmente o Flamengo, né? E aí ele, para ficar melhor mesmo, ele vai lá no Rio para pegar o Flamengo. Ou seja, né? Volta, Goiás que no final do Campeonato Brasileiro já tinha dado aí uma recuperada, né? Ele já estava lá no meio da tabela, do meio para cima. Agora, retomando aí os seus trabalhos, né? Vai pegar uma pedreira lá no Rio de Janeiro, né? Até porque precisa estar no meio da tabela, porque chegar no final disputando aquela zona do rebaixamento é dureza. Muito bem. Muita emoção. Muitas emoções para o Goiás. Vamos à pauta política, né? Hoje, praticamente todos os sites de notícia destacam a questão da Previdência, né? Deputados tentam concluir nesta quarta-feira a votação em primeiro turno da reforma da Previdência. A manchete do G1, a manchete do UOL, né, da Folha de São Paulo também, com sinais favoráveis de aprovação, Câmara deve votar reforma nesta quarta-feira. A notícia que foi do ano, né, de 2019, desde janeiro até em julho que nós estamos, com relação à reforma da Previdência, né? E agora, depois da apresentação, dos embates que nós tivemos aí na sociedade, mostrando que aquele projeto da Previdência é um projeto que afeta diretamente os trabalhadores, e principalmente os trabalhadores que ganham menos, né? Então é um pacote de maldade essa reforma da Previdência, da forma como foi apresentado, porque não discutiu com a sociedade e ainda tira direitos dos trabalhadores, né? Principalmente dos assalariados. Então esse foi um grande debate nesse semestre, né? Do primeiro semestre de 2019. O que nós estamos percebendo é que agora foi feito o relatório, né, foi aprovado o relatório na comissão especial e nesse momento, né, ontem, esse relatório foi encaminhado para o plenário da Câmara de Deputados
e já está em pauta e deve ser votado em primeira votação. O relatório, né, da reforma da Previdência deve ser votado agora, de manhã, às 10h30, na Câmara Federal. Temos que ter 2 votações na Câmara Federal, primeira e segunda votação, e depois ainda esse projeto ainda vai para o Senado, onde pode sofrer mudanças ali. E tem uma série de discussões ainda. Agora, Admar, o lamentável de tudo isso é que o presidente Jair Bolsonaro, que sempre disse que, olha, comigo é diferente, não tem nada desse negócio da toma lá da cá, esse negócio comigo é diferente porque comigo eu coloco e se quiser faz, se não quiser não faz. Interessante que sabe por que está demorando votar? E por que não votou ontem? Porque estão lá trocando que jeito que passa as emendas para os deputados. Porque se não passar as emendas para os deputados, não liberar dinheiro para os deputados, para as bases dos estados, dos municípios, eles não vão votar. E sabe quem está fazendo a pressão? Não é a oposição, não. Quem faz essa pressão para receber emenda parlamentar, porque senão não vota a favor daquilo que o presidente quer, é os deputados ligados ao próprio Jair Bolsonaro. Então, aquele discurso, né, de que não, esse negócio aí, vota pela consciência, novamente, está liberando as emendas e só não votou porque não liberou as emendas que os deputados da base do presidente Jair Bolsonaro gostariam de receber. A Folha de São Paulo, ontem ela disse que já chegou mais de 1 bilhão, B de bola, 1 bilhão, né? Ontem nós tivemos 34 portarias editadas no Diário Oficial, colocando as emendas que foram liberadas do presidente Jair Bolsonaro para que esse balcão de negócio que foi feito lá dentro da Câmara Federal pudesse acontecer para poder começar a votar a reforma da Previdência nesse momento, nessa quarta-feira de manhã lá em Brasília. Então, o Jornal Globo, por exemplo, está falando que não é 1 bi, não, é 2 bilhões e meio, está aqui no Jornal Globo. Então, assim, é lamentável, né, que a prática, novamente, para se votar uma reforma e ao invés de convencer a sociedade, ao invés de convencer o deputado, ao invés de o deputado estar preocupado ali com aquilo que a sociedade realmente não pode perder os direitos, porque cada vez mais que havia o debate, Dimar, o que estava acontecendo? A sociedade começou a entender qual era a reforma da Previdência do Jair Bolsonaro. E quanto mais se discute, mais a população ela toma consciência e vai cobrar do deputado. Fala, nós não queremos que o senhor vote isso aí, não. O trabalhador rural está perdendo direito, a mulher está perdendo direito, o servidor está perdendo direito, todos nós estamos perdendo direito, porque ninguém consegue trabalhar, principalmente na iniciativa privada, 40 anos seguidos para poder ter uma aposentadoria integral daqui a 40 anos. Como é que um trabalhador com carteira assinada, sem interrupção, ele vai ficar 40 anos com a carteira assinada? Qual é a empresa que faz 40 anos no mesmo serviço da iniciativa privada? Qual é o trabalhador braçal que entra numa empresa e vai ficar 40 anos com a carteira assinada no mesmo lugar? Quer dizer, um absurdo, e é isso que está colocado lá na reforma da Previdência. Então, perde direito, né? Perde a possibilidade do trabalhador em realmente daquilo que ele já conquistou. Então, essa reforma que está sendo votada hoje, ela está na mesma situação daquilo que o Temer tentou fazer e não deu conta. Liberou dinheiro, fez o que fez um grande balcão de negócio dentro da Câmara Federal e agora vão votar hoje na quarta-feira, ainda porque não tem a maioria dos votos, liberando emendas parlamentares para completar os votos que faltam para chegar nos 308 para poder votar a reforma da Previdência. Lamentável a forma como o presidente Jair Bolsonaro, ele que tanto falou que faria diferente, está fazendo pior, porque à medida que ele viu que não tinha votos, ele começou a liberar as emendas e chamando os parlamentares dele, né? Não é parlamentar que estava neutro, parlamentar que é independente, não. Começou a chamar a bancada dele, porque é na bancada dele que tem divergência, né? Só para você ter uma noção, Edmar, no PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, são 54 deputados. Desses 54 deputados, 22 estão rachados com o partido, 22 não concordam com a forma da reforma. Então ele está indo lá em cada um desses para liberar as emendas parlamentares para poder convencer e comprar, né, o voto desse deputado para tentar chegar aí aos 308, que é o mínimo necessário para aprovar essa reforma da Previdência que prejudica todos nós.
Muito bem. Várias outras manchetes tratam desse assunto, né? O UOL traz uma outra declaração do ministro dizendo que a liberação de emendas foi para aprovar Previdência e causa polêmica. Pois é, próprio ministro, ele próprio está falando isso, né? Não, isso aí é normal, né? Porque está dentro do orçamento. Então, se é normal, por que não liberou antes? Por que não liberou em janeiro? Por que não liberou em fevereiro? Por que foi liberar só na hora da votação? Quer dizer, é um absurdo, né? O próprio ministro reconhece, o próprio presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração, está aí também na Folha de São Paulo, onde ele diz, né, com todas as letras, se está dentro do orçamento, eu gostaria de liberar tudo. Pois é, mas é o toma lá da cá que ele tanto criticava, né? E que faz esse balcão de negócio, mais uma vez, dentro lá do Congresso Nacional. Certo. A Folha de São Paulo, através do blog do Reinaldo Azevedo, e também o Infomoney, falam do primeiro áudio da Vaza Jato, né? O Dallagnol comemora a proibição de entrevista de Lula em 2018. Novo conteúdo revelado nesta terça-feira mostra procuradores revoltados com a possibilidade de Lula conceder entrevista e discutindo estratégias. É um áudio divulgado ontem, né, falando sobre a questão daquela entrevista que o Lula iria dar no período eleitoral e que acabou sendo proibido pelo Supremo Tribunal Federal, né? E o áudio mostra a comemoração dos procuradores. Pois é, esse aí é o famoso Vaza Jato, né? É o Vaza Jato. Então, é o procurador Dallagnol, aquele mesmo que denunciou o presidente Lula, né? Ele comemorando, né? Ou seja, aí não é mais a mensagem. Porque as pessoas estavam falando, não, o Intercept Brasil, ele está alterando, ele tem condição de alterar as mensagens. Aí ontem apareceu, Edmar, o áudio, a voz do próprio procurador. Aí o pessoal falou, você está achando que o negócio aqui estava mexendo na mensagem, agora é a voz dele. Ou seja, todos nós reconhecemos a voz do Dallagnol comemorando aquilo que ele tinha combinado ou fazendo torcida. Ele que é procurador, que é um servidor público, né? O procurador da República é um servidor público. Ele precisa fazer política de Estado. Ele não pode fazer política para torcer para governo A ou para torcer para governo B, ou para torcer para o Lula ou para ser contra o Lula. Ele não tem essa procuração de ninguém. Ele é um servidor público. O Dallagnol, um servidor público, precisa ser isento, precisa ter isenção, precisa ter ética. O cargo dele é um cargo que precisa defender o Estado, né? Não defende partido político. E o que ele estava fazendo naquele momento era exatamente tomando partido, né, para fazer uma torcida. E a voz dele ali, né, aí é o áudio, todos nós, o Brasil inteiro, já viu que realmente foi ele. Eu quero dizer o seguinte, como que esse cidadão tem condição de ter uma isenção para estar hoje no cargo da Procuradoria, para poder julgar ou pelo menos encaminhar qualquer processo com isenção, né? Se já não fazia, agora ficou mais claro ainda toda a farsa, né, que o Dallagnol fez junto com o ex-juiz Sérgio Moro. Muito bem. Então, E a Intercept Brasil, né, Edmar? Só para lembrar, está cumprindo um belo papel, né, no sentido de desmascarar toda essa farsa que fez, né, nesse processo, daquilo que poderia ter sido algo de benéfico, mas a forma da isenção, né, o como foi feito, a combinação do ex-juiz Sérgio Moro com o Dallagnol, está muito claro que essa grande armação tem muito mais coisa aí por trás, claro. Muito bem. A matéria diz o seguinte, um mês após o início da divulgação de diálogos mantidos entre o juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança, e o procurador Deltan Dallagnol, o site da Intercept Brasil publicou nesta terça 9 o primeiro áudio atribuído ao coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato. Desta vez, o veículo mostra as reações que procuradores, um grupo privado e de um aplicativo de mensagens, a possibilidade de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conceder entrevista ao jornal Folha de São Paulo durante a campanha eleitoral de 2018. Segundo a reportagem, procuradores se movimentavam e discutiram estratégias para evitar que o líder petista pudesse conceder entrevista, o que poderia influenciar no processo eleitoral. O incômodo dos procuradores se dá a partir de uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, tomada em 28 de setembro daquele ano. A decisão
foi suspensa horas depois por decisão liminar do ministro Luiz Fux. Havia quase 6 meses que Lula estava preso em função da condenação em primeira e segunda instâncias pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em caso envolvendo o triplex do Guarujá. O que precisa entender aí é que no contexto daquele momento, era um momento eleitoral, onde eles estavam tentando evitar que pudesse fazer uma entrevista com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula, né? E ele, como procurador, que deveria ser isento, porque ele não pode torcer para o partido A ou partido B, ele não pode, como procurador, ser e declarar aquilo que ele pessoalmente tem, ele tem que falar em cima daquilo que é ético, daquilo que tem a sua isenção. Quer dizer, claro, né? Então ele precisa ter essa isenção, e é o que ele não teve, né? Quer dizer, então, ele atrapalhou um processo, interferiu num processo, e ainda agora, com os vazamentos da Intercept Brasil, onde mostra com clareza que ele falando, né, é a voz dele, inclusive, comemorando, né, ele como procurador, comemorando uma intervenção que ele fez, que influenciou, obviamente, num processo eleitoral, e que, obviamente, ele, como procurador, estava não cumprindo um papel como servidor, mas como um militante de um partido contra o ex-presidente Lula. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa Hora da Notícia desta quarta-feira. Ficar por dentro das notícias de Anápolis e região, acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade, os melhores preços da região. Aceitamos cartões de crédito Visa, Mastercard, Alelo, Alimentação, Sodexo, Vale Card, Vale Shop, Policard e Ticket. Mercadinho Oliveira, Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira, o cliente em primeiro lugar. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Forros, molduras, sancas e parede de drywall, instalações elétricas e luminotécnica é com Gesso Garcia, Rua Barão do Rio Branco, 162 Centro. Telefones 62-3099-2412 99921-2761 e o WhatsApp 99143-9193. Gesso Garcia. Mais FM. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Os principais fatos que merecem destaque. Você fica sabendo aqui na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você acompanhando em 87.9 aqui na cidade de Anápolis. Você acompanha também no fmmais.com.br, o nosso novo site de notícias. Você ouve na Mais FM e você ouve também na Mais Gospel. São duas emissoras trazendo para você, né, as principais informações do dia. Quero abraçar aqui o pessoal que está com a gente na nossa transmissão pelo Facebook. Né, um abraço para todos que nos acompanham. Compartilhe o programa, compartilhe, né, aí a
nossa programação. E eu quero agradecer, deixa eu ver aqui quem está com a gente aqui, deixa eu atualizar aqui. A Laís Carvalho diz bom dia, a Edmar, Antônio, a todos os ouvintes. Ela diz que quem não se informa e se conforma com qualquer reforma. Né? Quem não se informa, se conforma com qualquer reforma. Quarta-feira faz filosofia tá também, né? Grande abraço a Laís aí. Poetisa. Bom dia. Então ela, deixando aqui o bom dia, né, e a sua participação. Deixa eu ver quem mais está com a gente. O Edejalma José da Costa, hashtag reforma, deixou aqui também o seu comentário. A Maria Nova da Silva, ligada. A Maria Santos, sempre conectada. E o Túlio Saviero. O Túlio Saviero está lá em Juiz de Fora. Ele diz que está muito frio em Minas Gerais, 7 graus em Juiz de Fora, né? E ele diz, viva a Vaza Jato, né? O Túlio também diz que vai dar Galo, né? Nós falamos aqui no bloco anterior sobre o esporte, torcedor do Galo Mineiro, com certeza. E outra hashtag dele, reforma não, né? Então, alguns ouvintes participando, deixando aqui o seu recadinho. Faça como, né, os nossos ouvintes aqui, deixe também o seu recado, a sua participação, que a gente possa comentar aqui no programa. Tem uma coisa interessante, né, Edmar? Porque as pessoas, quando são provocadas e quando são levadas a participar do processo, a sociedade gosta de participar. E é por isso que nós achamos importante ter reforma. Reforma é algo que, se for bem discutido, obviamente ajuda todos nós. A sociedade precisa saber o que realmente está sendo votado em Brasília. Nós temos uma mudança dentro da legislação, dentro da Constituição, sobre a questão da aposentadoria de todos nós brasileiros estamos sendo afetados por uma reforma da Previdência. A pergunta é o seguinte, será que todos os brasileiros sabem verdadeiramente o que está escrito na reforma da Previdência que está sendo votado hoje? Essa que é a discussão. Então não é questão de ser contra ou a favor de uma reforma, é poder ser a favor daquilo que a população está esclarecida para que a gente não apoie ou seja contra de algo que a gente não conheça. Então, nesse momento, nós tivemos praticamente 3 meses discutindo uma reforma da Previdência, do qual um presidente que entrou há 6 meses atrás colocou no Congresso. Será que ele teve a oportunidade de mostrar essa reforma que ele colocou lá, tirando os direitos, o que vai afetar nas mulheres em relação à idade, nos professores, em relação ao trabalhador rural, em relação ao servidor público, em relação aos policiais, em relação à Polícia Federal, será que todos, a sociedade, está esclarecida sobre isso? É exatamente isso que nós estamos falando. Então, para se fazer reforma, é preciso que a população que escolhe os deputados, que a população é que vota nos deputados, e os deputados é que vão agora, nesse momento, votar a reforma da Previdência. A pergunta é essa: será que aquilo que está sendo votado lá, a sociedade brasileira, o cidadão brasileiro, está sabendo que está mudando as regras da sua aposentadoria e como está sendo mudada? Então é isso que nós estamos preocupados, e é esse debate que nós queremos fazer, e é esse debate que está colocado hoje no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro insiste nessa reforma da Previdência, dizendo o seguinte: olha, se votar essa reforma da Previdência, nós vamos ter um Brasil diferente, vai ter um Brasil muito melhor. Pois é, esse mesmo grupo que defende isso é o grupo que defendia 2 anos atrás que, se fizesse a reforma trabalhista, ia mudar o Brasil e ia gerar emprego. Eu pergunto a vocês, nossos ouvintes, gerou mais emprego depois de 2 anos da reforma trabalhista? É claro que não, apertou mais ainda. Por quê? Porque um acordo coletivo, por exemplo, vale mais do que a lei daquilo que já era direito do trabalhador. Então é um absurdo fazer uma reforma, sendo que as pessoas que serão afetadas nem sabem do conteúdo do qual está sendo votado. E é por isso que nós preocupamos, é por isso que nós fazemos esse debate aqui na Rádio Mais FM. Muito bem, então aí a participação do ouvinte, deixando sua manifestação. Vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos participa do nosso programa todos os dias, traz para nós os principais destaques do que acontece em Goiás. É com você, Libório, bom dia. Acidente de trânsito deixa 4 policiais militares feridos. Importação de brinquedos de arma de fogo poderá ter elevação de impostos. PT prepara eleições de seus diretórios em Goiás, já visando as eleições do ano que vem. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 10 de julho, quarta-feira, esses são os nossos destaques.
O capotamento de uma viatura da Rotan da PM deixou 4 policiais feridos na BR-060 em Abadiânia, 90 quilômetros de Goiânia. Um estado grave, hein? De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a viatura colidiu na traseira de uma carreta e ficou parada na pista, causando uma interdição. Um terceiro caminhão, que seguia no mesmo sentido, não conseguiu parar e colidiu na traseira da viatura. Com o impacto, o veículo foi arremessado numa ribanceira que tem 10 metros de altura. O que você acha de dar para o seu filho um brinquedo de arma de fogo? Especialistas em educação e psicólogos orientam que isso não é aconselhável. Para dificultar o acesso da criança a esse tipo de brinquedo, a deputada Flávia Moraes apresentou na Câmara Federal um projeto de lei que aumenta em 20% os impostos para a importação desses brinquedos. E na verdade acaba influenciando, né? Chamando a atenção da criança para esse tipo de brinquedo que incita mais a violência do que ao aprendizado. É importante que os pais tenham cuidado de procurar sempre brinquedos mais educativos para os filhos, né? E esse tipo de brinquedo, muitas vezes ele cria e incentiva de forma equivocada as nossas crianças. Então, esse aumento do imposto é uma forma de não estar proibindo, mas está dificultando o acesso, é uma forma de às vezes ajudar nessa escolha, né? Na hora de escolher, às vezes a dificuldade, às vezes ajuda com um valor maior, às vezes pessoas optem por outro tipo de brinquedo que pode aí ajudar significativamente na interação das nossas crianças com o mundo. O aplicativo Olho na Bomba foi desativado após decisão judicial. A plataforma criada pela Universidade Federal de Goiás, em parceria com o Ministério Público de Goiás, informava os valores dos combustíveis nos postos do estado. Com isso, o consumidor podia identificar com facilidade em qual posto o combustível estava mais barato. A ação foi impetrada pelo Sindiposto. Churrasqueira turbinada. Assim, talvez se pudesse classificar a situação. A polícia fez a apreensão de 15 quilos de maconha escondidos dentro de uma churrasqueira numa residência aqui na capital. Uma pessoa foi presa. 2 homens, pai e filho, ficaram presos dentro de uma caixa d'água de aproximadamente 10 metros de altura em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O acidente aconteceu quando eles faziam o serviço de pintura no interior da caixa, que estava vazia. Um dos trabalhadores chegou a desmaiar pela falta de oxigenação e caiu no interior da caixa d'água. O filho do pintor pediu socorro a pessoas que estavam próximas ao local, mas não esperou resgate. Na tentativa de retirar o pai, o rapaz também entrou na caixa e ficou inconsciente. Ambos foram salvos pelos bombeiros. Caíram em cerca de 30% as denúncias de trabalho infantil no estado de Goiás nos últimos 4 anos. Em 2014, o Ministério Público do Trabalho registrou 400 denúncias e no ano passado, 116. Superaquecidas as vendas nas lojas de pesca e camping, com um aumento de 30% em relação a 2018, tudo por conta da temporada do Araguaia. No dia 8 de setembro próximo, o PT realiza em Goiás eleições para os diretórios municipais e a definição de delegados para as escolhas dos diretórios estadual e nacional. Já de olho nas eleições do ano que vem, claro. O deputado Antônio Gomide lançou sua pré-candidatura à presidência do PT estadual e faz um trabalho junto às lideranças dos municípios. Um trabalho de organização onde nós estamos apresentando as chapas, preparando e fazendo com que os municípios possam estar se organizando nos diretórios municipais. Os diretórios municipais são importantes nesse momento em cada município para fazer as chapas de vereador o ano que vem, fazer a chapa de prefeitos, coligações necessárias em cada município. O momento do processo eleitoral do PT é um processo eleitoral onde nós estamos aproveitando para fazer um debate político interno no partido, né? Nós precisamos aumentar votos no partido, nós precisamos fazer e fortalecer novas lideranças, nós precisamos buscar junto à sociedade um projeto que as pessoas possam entender que quando nós estivemos no governo, nós tivemos oportunidade para mais pessoas, né? E o PT precisa estar aberto a isso, precisa estar debatendo isso, nós precisamos fazer encontros regionais para fortalecer em cada região qual realmente é a proposta do PT em cada região. Então, a nossa colocação, o nosso nome como candidato a presidente do diretório estadual é para que a gente possa facilitar esse debate, fortalecer o diretório em cada cidade e fortalecer para o ano que vem nós tenhamos realmente um apoio maior do diretório estadual junto aos diretórios municipais para podermos eleger maior quantidade de vereadores e prefeito e vice-prefeito. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo os principais destaques da capital. Algum destaque na fala do Libório? Sim, eu acho que é importante aí, primeiro, essa questão do aplicativo, né? Interessante.
Esse aplicativo chamado Olho na Bomba foi um aplicativo que deu um resultado interessante na sociedade, porque era um aplicativo onde as pessoas usavam para poder ver qual era o posto de gasolina, onde a gasolina estava mais barata. E parece algo de uma incoerência muito grande, né? A Justiça agora retirou esse aplicativo, proibiu que esse aplicativo pudesse estar na mão do usuário. Então, parece que é um contrassenso no sentido de poder, inclusive, usar, né, da mídia, fazer do seu celular, dos seus aplicativos, algo que possa beneficiar a sociedade. Algo que é extremamente incompreensível, até porque esse aplicativo foi desenvolvido na questão aí do direito do consumidor, junto inclusive com a Universidade Federal de Goiás, foi o UFG que desenvolveu e colocou aí na mão das pessoas. Mas a Justiça, nesse momento, suspende, né, e proíbe, né, a utilização desse aplicativo Olho na Bomba. Acho que foi um retrocesso, né, apenas um comentário. Né? E a outra questão aí, que eu vejo importante, é quando fala sobre a diminuição do trabalho infantil. Né? Nós tivemos aí uma redução do trabalho infantil. Parabéns, eu acho que isso é interessante. Agora, o que nós estamos vendo, e eu percebo isso, eu tenho uma percepção visual, no sentido daquilo que nós estamos andando no dia a dia na rua, é o contrário. Eu tenho percebido que, devido à dificuldade econômica que nós estamos vivendo, a questão do desemprego que tem aumentado na sociedade, eu tenho visto mais crianças na rua vendendo pirulito, né, vendendo e limpando vidro de carro, né, vendendo balinha. Né? Então, eu tenho visto nos semáforos, ou seja, isso é trabalho infantil. Isso é trabalho infantil, ou seja, colocar a criança para poder ter uma renda e para poder complementar a renda da família. Eu vejo que isso está aumentando, eu vejo que em Anápolis, o quanto aumentou isso, eu percebo em Goiânia o quanto aumentou isso, eu tenho visto. Então, me parece que essas estatísticas, elas diferem um pouco, pode ser algum critério diferenciado, talvez o trabalho infantil naquilo que às vezes é um trabalho mais formal, mas o trabalho e a expressão que se tem em colocar crianças, né, de menor para que possa fazer um trabalho para complementar a renda da família, isso tem aumentado muito aqui em Anápolis e no estado de Goiás. Muito bem. Uma notícia de última hora aqui, o portal da Veja, né, e também no Twitter, a divulgação da morte do jornalista Paulo Henrique Amorim. O jornalista foi vítima de infarto, segundo o portal da Veja, né? O jornalista Paulo Henrique Amorim morreu na manhã dessa quarta-feira, dia 10, vítima de infarto. Mais informações em instantes, né? O jornalista Paulo Henrique Amorim, conhecido, né, apresentador do programa do domingo, né, o Domingo Espetacular da Record, todos os domingos, e também um defensor aí da questão jurídica, né, da questão do seu canal Conversa Fiada, né? Foi um grande lutador em favor aí das questões populares, né? E nos últimos dias defendendo, inclusive falando, né, trazendo detalhes sobre essa questão da Vaza Jato e as questões políticas brasileiras. Pois é, o jornalista Paulo Henrique Amorim, ele é um jornalista, todos nós conhecemos, extremamente polêmico, né, mas muito esclarecedor, né, uma pessoa que sempre trouxe, né, o debate à tona. Ele que já participou da Rede Globo, né, e agora, como você disse, né, estava aí na TV Record, inclusive estava fora do ar, porque fazia críticas duras contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, ele tem aí, usa do seu WhatsApp, usa do Facebook, do YouTube, né, sempre muito ativo nesse debate político, né? Perda lamentável aí para o jornalismo. Muito bem. O Jornal Popular traz o seguinte matéria de capa hoje. Uso irregular da água leva meia ponte a índice crítico. Né? Então, a preocupação com a possibilidade de falta d'água em Goiânia, né? E, mais uma vez, o consumidor é que é chamado à responsabilidade. Né? Não, e essa notícia fala assim, mas qual é a novidade disso? Né? Porque, na verdade, a Saneago, todas as vezes, né, parece que ela já não está preparando para o ano que vem. Quer dizer, essa notícia, se você buscar ela nos últimos 10 anos, todo mês de julho, a Saneago diz, olha, gente, nós precisamos fazer aqui um trabalho
Quem tem que fazer o trabalho é a Saneago, né? Quem tem que fazer a captação do Meia Ponte lá em Goiânia é a Saneago, limpar aquele córrego, fazer com que o saneamento chegue no cidadão, né? Nós estamos pagando por isso. Aqui em Anápolis não é diferente, né? De novo, vai faltar água, e aí a culpa é de quem? É do consumidor? A culpa é da Saneago, que não cumpre o seu papel de fazer os seus reservatórios adequados, de não cumprir as suas licitações adequadas, de não cumprir o contrato que tem com a cidade. Quer dizer, é um absurdo mesmo, né? O que a Saneago faz com as cidades. E aí vem essas notícias, né? Olha, eu estou achando que vai faltar. Ora, estou achando. Vai faltar mesmo, né? Infelizmente vai faltar. E devido à irresponsabilidade de quem está à frente da Saneago, do governo do Estado, que tem que assumir essa postura de fazer com que a empresa estatal, importante para o Estado de Goiás, como é a Saneago, cumpra o seu papel de saneamento, que é a obrigação dela. Todos nós pagamos água e esgoto extremamente caros. E queremos pelo menos o benefício da água em poder usufruir, porque esse é um bem essencial à nossa vida. Isso. O Jornal Popular tem um Twitter aqui divulgando o seguinte: PT entra com representação na PGR contra a liberação de emendas por apoio à reforma. Nós falamos da reforma. É aquilo que nós estamos falando, né? Quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro, que sempre cantou de galo, que olha, é pela consciência, nós não vamos aqui entrar no toma lá da cá. Pois é exatamente o contrário. Ele conseguiu, em um dia, fazer com que publicasse aí mais de 34 portarias, né, numa edição extra, né, fez uma edição extra para fazer essas publicações dessas portarias no Diário Oficial ontem. Para quê? Para liberar as emendas parlamentares, porque senão não tinha jeito. Porque se não liberar as emendas parlamentares, Edmar, os deputados falaram, nós não vamos votar. Eles só falaram isso para ele. Falaram, então para mostrar para vocês que eu vou liberar as emendas, eu vou publicar no Diário Oficial. Foi lá e publicou. E levou o Diário Oficial para os deputados. Falou, olha, eu publiquei. Aquela que você falou lá, nós publicamos todos aqui. Quer dizer, ele tirou do orçamento, segundo o jornal O Globo, mais de 2 bilhões e meio para os deputados poderem. Isso é compra de voto ou isso é apenas um presente que o Jair Bolsonaro está dando a alguns deputados? Alguns, né? Porque, obviamente, é para conseguir os 308 votos. E esse presente é para os deputados que já apoiam ele. É que os deputados que apoiam ele estavam achando que o presente estava pequeno. Aí ele teve que pegar essas emendas e liberar para esses deputados que já o apoiavam. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. O gás acabou? Ligue 9283-9077 ou 3314-4407. Disque Gás Sidney, água, gás, carvão e uma completa mercearia. Bom preço e um excelente atendimento. Venha fazer uma visita e confira. Disque Gás Sidney, Rua Luiz Muniz Moreira Lins, quadra 34, lote 8, Jardim Arco Verde. O gás acabou? Ligue 9283-9077 ou 3314-4407. Disque Gás Sidney. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM.
Simples Serigrafia, tudo em blocos, cartões, canetas, canecas, panfletos, adesivos, folhinhas, chaveiros, calendários, tudo em uniformes em geral para você. Visite agora mesmo a Simples Serigrafia, que está localizado Avenida Contorno, quadra 11, lote 8, bairro Residencial Bela Vista, Anápolis, Goiás. Telefone 3313-3343 ou WhatsApp 9392-4891. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Tudo que você precisa em uniformes em geral, você encontra na Simples Serigrafia. Agende uma visita. Simples Serigrafia. Simples no jeito e moderna na qualidade. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Notícia. Apresentação Edmar Silva. Comentários de Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomide. Hora da notícia. Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco, né, do programa Hora da Notícia. Aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9. Você conectado também no nosso site, ufmmais.com.br. Nos aplicativos, você tem aplicativo para Mais FM no Android e também no sistema iOS. E você também pode ouvir no Radiosnet. Muita gente também conectada aqui na nossa transmissão, na nossa live no Facebook. Um abraço aqui, já falei o nome de alguns, vou ver quem alguns que estão aqui também chegando. A Águida Zimmer, ela disse que triste, as mentiras e enganos do governo vão ser percebidas posteriormente, trazendo muito sofrimento à população, né? A Magê Dias está conectada, o Henrique Morgantini também conectado e a Ludmila Rodrigues também participando. Quem está com a gente também, deixa eu ver aqui, acho que já teve aqui e saiu, né? Mas agradecemos a participação, né? A professora Gisilda também participando, deixando aqui o seu comentário. O meu amigo Saulo Batista do Nascimento também deixando aqui a sua participação. Obrigado, pastor Saulo, por participar, estar sempre conectado, sempre acompanhando a Mais FM em todos os lugares da cidade. É isso aí. Bom, nós vamos com o Goiás em 2 minutos, rapidinho, né? O meu amigo Neto Reis tem as principais informações de Goiás. Edmar. Neto Reis está na linha aí, meu amigo? Vamos com o Neto Reis trazendo as principais notícias do dia. Goiás em 2 minutos. Excelente quarta-feira, hoje 10 de julho de 2019. Cidades goianas gastam além do permitido com folha de pagamento, aponta TCM. Goiás em 2 minutos. Um relatório do Tribunal de Contas dos Municípios aponta que 96 cidades goianas gastaram mais do que o permitido por lei no primeiro quadrimestre de 2019. O documento traz ainda dados de 193 dos 246 municípios goianos. Sobre o assunto, vamos ouvir o chefe de divisão da Secretaria de Atos de Pessoal do TCM, Vinícius Santos. Nós temos aqui, dentre os índices mais altos, ou seja, numa situação ruim com gastos de pessoal no estado, nós temos Santo Antônio do Descoberto com 78,99%, Novo Planalto com 74,3% e Corumbá de Goiás com 68,38%. A lei de responsabilidade fiscal, ela determina que, se atingido o limite prudencial, esse município fica impedido de fazer novas despesas de pessoal. E essas despesas que ele fizer podem ser consideradas lesivas ao patrimônio público. Temos observado que, apesar da crise, alguns municípios têm aumentado sim essas despesas. Isso decorre principalmente daquela reposição inflacionária anual e também do pagamento do PIS dos profissionais do magistério. Isso acarreta um aumento dessa despesa. Goiás em 2 minutos. Governo divulga números de veículos aprovados na vistoria.
foram aprovados 3.423 veículos do transporte escolar público nos 246 municípios goianos. No estado, dos 4.267 veículos cadastrados para o transporte público de alunos, 412 foram reprovados e 432 não compareceram à vistoria. Os que não apareceram não poderão circular até que passem por inspeção, que ateste a documentação do veículo. As prefeituras que tiveram veículos reprovados ou não apresentaram poderão reagendar a inspeção pelo telefone 3272-8072. A segunda fiscalização é feita no pátio do Detran, em Goiânia. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em 2 minutos. Goiás em 2 minutos. Oferecimento: Suprema Contabilidade Pública, assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdência municipais. Suprema Contabilidade, 99472-3738. Muito bem, aí a participação do Neto Reis trazendo os principais destaques do dia. Nós vamos ouvir aqui, nós temos a participação de 2 ouvintes, infelizmente eu não tenho o nome deles, mas são moradores lá do Santos Dumont, fazendo uma reclamação sobre a questão da falta de posto de saúde lá na região. Vamos ouvi-los. Eu estou falando sobre o postinho aqui, porque o prefeito veio cá e prometeu de fazer esse postinho, nunca botou os pés aqui mais, e eu estou andando 2 horas da madrugada aí, passando perigo de malandro me pegar, como já pegou mesmo. E nós que esse postinho, eles estão querendo fazer no permissão, lá nós não aceitamos não, porque aqui é mais perto da cidade, faz mais parte da cidade, nós não aceitamos postinho lá não. O postinho tem que ser aqui, todo mundo é frouxo, não fala essas coisas que precisa, e eu falo porque eu estou sofrendo, todo mundo está sofrendo, indo de a pé lá pro postinho lá de saúde lá e passando perigo no caminho, que nós já passou perigo demais no caminho, aquele tanto de gente de a pé, em postinho, isso é uma vergonha, tem que fazer uma coisa para nós aqui, ué. Como é que vai fazer? Nós vamos ficar aqui sem postinho aqui? Esses idosos aqui, daqui tem idosos quase morrendo e indo de a pé para lá, tem condução uma coisa dessa? Não tem condução não, vocês vão ter que fazer esse postinho para nós. Eu sou aqui do Santos Dumont, nós está tudo sofrendo com esse negócio aqui. Vocês têm que fazer isso para nós mesmo, e vai ser rápido possível, que nós está sofrendo demais. Os idosos doecem no caminho, que não aguentam andar, para ir lá para o postinho. Está um sacrifício danado aqui, vocês vão fazer isso para nós. Muito bem, aí, moradores, né, lá da região do Santos Dumont, reclamando a falta do posto de saúde, né? Segundo eles, o posto foi prometido e até hoje não foi construído. Pois é, Edmar, é lamentável a forma como a administração, Roberto Naves, o prefeito de Anápolis, trata a saúde pública em Anápolis. A obrigação da prefeitura é, no mínimo, levar a atenção básica aos postos de saúde, atenção básica, aos nossos bairros. Esse é o mínimo que ele possa fazer, é o mínimo. Se tivéssemos aqui um paciente cobrando uma vaga de UTI, que é direito do paciente, se estivesse cobrando aqui um remédio de alto custo, que é direito do paciente, se estivesse cobrando aqui um hospital para que pudesse realmente fazer uma cirurgia, porque ele não está dando conta de fazer uma cirurgia de alguma situação que tenha e que ele não está dando conta no serviço público, do atendimento público, que é direito dele também. Agora, esse cidadão, ele está pedindo o atendimento médico, apenas a atenção primária de ter um médico lá no lugar onde ele mora, que é o bairro Santos Dumont. O prefeito, ele tem a obrigação de dar atenção básica, a atenção primária em todos os bairros. Então, essa reclamação do usuário mostra o quanto a saúde está colocada num plano que não é da mesma forma que a necessidade da população. Além do agravamento que o prefeito fez quando fechou o CAIS Mulher, por exemplo. Acabou com os programas de saúde da mulher num CAIS montado para poder fazer esses programas de pré-natal, como era o caso ali do Maracanã. Ele fechou a unidade,
Ele fechou a unidade do Maracanã dentro de uma possibilidade de prestar mais serviço na área de saúde nos programas da mulher. Agora, ele fecha o CAIS Progresso. Já tem 8 meses o CAIS Progresso fechado. Está lá abandonado. Ontem o prefeito foi lá dar ordem de serviço. Ordem de serviço de quê? Se o CAIS já está lá. Ele não vai construir um novo CAIS. Ele não vai construir uma nova unidade. Ele está dando ordem de serviço de quê? De uma reforma? De passar uma tinta? De aumentar um pavimento? De aumentar um cômodo? De aumentar uma parede? Então é um absurdo se tratar saúde deixando cidadãos como esse que estão aqui reclamando aqui no nosso programa, aqui na Rádio Mais FM, dizendo, olha, nós não queremos nada de média e alta complexidade, não queremos nada de excepcional, nós queremos apenas um postinho de saúde para que dê a atenção. Nós queremos um médico, nós queremos uma enfermeira, nós queremos um dentista que possa atender o nosso posto de saúde. Nosso posto de saúde, o nosso bairro aqui, nós já temos aqui mais de 30 anos que nós existimos. E nós precisamos de um postinho. Então é importante que a atual administração possa entender que aquilo que é obrigação da prefeitura, da atenção primária, é atender as pessoas e poder escutar, ouvir e fazer com que o orçamento da cidade, que é um orçamento que hoje está gastando mais de 300 milhões de reais com saúde, não dá conta de abrir um postinho de saúde para dar atenção primária, para atender, para botar um médico, para pagar um médico para atender lá no posto de saúde do Santos Dumont. É um absurdo e nós estamos aí de acordo com essa reclamação, porque assim como esse ouvinte está reclamando, nós temos ouvido de muitos bairros também essa mesma reclamação da saúde. Muito bem, obrigado a Agda Zimmer, que deixou aqui um absurdo fazer no Promissão, quer dizer, a promessa de fazer no Promissão, né? A Fabiana Bittar também conectada, e a minha mãe, a dona Maria Celina, lá na Vila Goiás, também conectada. Vigiando você. Está vigiando. Está acompanhando o filho. Está sempre ligado. É isso aí, bem grande informada. Abraço a ela, né? Isso, um abraço a dona Maria Bom Celina. dia. Muito bem. O prefeito mandou para a Câmara vários projetos que serão debatidos na Câmara a partir de sessões extraordinárias. Mais uma vez, o prefeito, no período de recesso parlamentar, encaminha vários projetos para a discussão no Legislativo, Antônio. Pois é, né? Nós estamos aqui hoje, agora, a partir das 10 horas, a Câmara Municipal está reunindo em sessão extraordinária, né, convocada pelo prefeito Roberto Naves e Siqueira. O prefeito, ele em cumprimento aos dispositivos, né, no sentido da lei orgânica, ele convoca a sessão extraordinária, né, para que possa os vereadores estar aprovando projetos. E em projetos importantes, como alterações em relação a 2 projetos que falam sobre projetos que vão modificar, inclusive, a questão da remuneração, aposentadoria, facilitação, no sentido de poder, inclusive, pedir aposentadoria do servidor. Será que o servidor está sabendo disso? Será que o prefeito comunicou isso ao servidor público? Porque se tem 2 projetos que afetam a vida do servidor, precisaria discutir primeiro. E por que será que o prefeito está mandando esses projetos agora no recesso? Né? E se fosse não. Eu tenho aqui uma convocação que tem 8. Me falaram que parece que tem outros ainda. Alguém me falou que eram 10. Mas aqui eu tenho em mãos, inclusive o ofício que o prefeito encaminha, né, e assinado aqui por ele mesmo, que tem 8 projetos. Então, são projetos que, obviamente, o prefeito segurou para que não apresentasse no momento correto, que era o momento onde a Câmara Municipal estava reunindo suas comissões, onde a Câmara Municipal poderia pedir vista, poderia fazer audiência pública, poderia a sociedade conhecer melhor esses projetos, mas ele fez questão de segurar esses projetos para apresentar numa sessão extraordinária. Por que ele está apresentando disso? Porque essa sessão vota tudo no mesmo dia. Ou seja, ele não quer que esses projetos sejam de conhecimento da sociedade, seja feita audiência pública, seja
colocado nas comissões temáticas para se fazer o debate com servidores, com a sociedade, para a sociedade esclarecer. É aquela mesma questão que nós estamos falando da reforma da Previdência. Projetos que chegam dessa forma, num dia, e tem que ser votado no mesmo dia, fica aquela pergunta, será que os vereadores estão votando esse projeto? Será que a sociedade sabe verdadeiramente o que contém esses projetos que estão sendo votados na Câmara Municipal? Claro que não sabem, porque o papel nosso, enquanto legislador, é poder dar ciência à sociedade, fazer o debate com a sociedade, para que a sociedade entenda o que nós estamos votando a favor ou estamos votando contra. Por que o prefeito deixou acumular 8, 10 projetos para poder votar numa sessão extraordinária? Por que ele fez essa opção? Por que a intenção dele é de votar tudo no mesmo dia e não dar aquilo que é prerrogativa da Câmara Municipal, de fazer o debate, de explicar isso à sociedade, de fazer audiências públicas para que a sociedade tome conhecimento desses projetos? Então, mais uma vez, é uma prática equivocada do prefeito Roberto Naves, que tem a intenção de, segurando esses projetos e colocando ele na Câmara Municipal agora, na sessão extraordinária, votar tudo de uma vez para dar celeridade e, obviamente, prejudicando o conhecimento e a informação ao servidor e à sociedade como um todo. Então é lamentável, mais uma vez, essa prática equivocada de tentar atropelar o legislativo. Muito bem. Nosso tempo está esgotado, doutor. Mais algum destaque, alguma informação que nós deixamos? Nós temos aí, temos feito um trabalho, Edmar, dentro da Assembleia Legislativa e já estamos em recesso, mas nós tivemos uma última informação, um último projeto, que foi um projeto de regime de recuperação fiscal, do qual o governo estadual aprovou e que nós votamos contrário a esse projeto, porque achamos que esse regime de recuperação fiscal, ele engessa o estado de Goiás e ainda propõe uma série de medidas que vêm prejudicar o povo goiano. Uma delas é propor, por exemplo, a necessidade de vender a Saneago para que possa entrar no regime de recuperação fiscal. Uma outra situação é a possibilidade de diminuir incentivos fiscais das empresas que estão no produzir, no fomentar, porque essas empresas que estão no produzir, no fomentar, que têm incentivos fiscais, elas geram emprego, geram renda para o Estado de Goiás, atraem novas empresas para o Estado para gerar emprego. E com esse regime de recuperação fiscal, o que nós estamos vendo? É que vai diminuir esses incentivos fiscais. E diminuindo, você, obviamente, não consegue buscar novas empresas. Você consegue, inclusive, desestimular as empresas que estão aqui no Estado de Goiás. Então, essa é uma preocupação e é bom que a gente possa estar colocando essa notícia aqui no dia a dia, porque é aquilo que foi a última votação para que aquela casa pudesse estar aprovando, né, e projeto do governador Ronaldo Caiado. Então, apenas para alertar, porque essa é a notícia que vai afetar aí esse segundo semestre, o dia a dia dos empresários, né, porque podem aí estar diminuindo os seus incentivos e, obviamente, eles também vão diminuir os seus investimentos e também algumas situações que vão ser criadas com incentivo, por exemplo, como foi feito com a Celg. Vamos vender a Celg, vai melhorar a energia elétrica. Olha o que aconteceu, né? A Enel entrou e acabou não melhorando. E agora pode acontecer isso com a Saneago. Vamos vender a Saneago porque nós vamos botar uma iniciativa privada. E isso aumenta a tarifa, isso aumenta dificuldade no sentido do saneamento, como nós já estamos vendo aí. Muito bem, então nós queremos agradecer a todos que participaram do programa. Um abraço para o meu amigo Francisco Esperança, ele que mora no Amazonas, né, está sempre ligado, é aqui de Anápolis, né, já morou aqui em Anápolis, já viveu muito tempo, estava aqui em Anápolis recentemente, mas me parece que já está de volta no Amazonas, sempre conectado com a gente. Obrigado, Francisco. A Lorena Motoril também ligada, deixando aqui o recadinho, que sobre a questão da votação hoje na Câmara, né, das propostas encaminhadas pelo prefeito. Alfredo Landim também conectado via Facebook. Muita gente chegando, né? Infelizmente está acabando, mas você que está chegando... está acordando um pouco tarde, está frio, né? Está frio demais. Nós estamos aqui a partir das 8. Tá bom, um abraço então para você que está acompanhando, né? Se você não acompanhou desde o início, pode buscar depois no YouTube, acha o nosso programa, né? Também nas redes sociais, nas demais redes sociais e no próprio Facebook, né? Você pode acompanhar durante o dia o nosso vídeo do programa. Muito bem. Tem um pensamento do dia para a gente fechar? Temos um pensamento do dia nessa quarta-feira, dia 10 de julho.
10 de julho já, segundo semestre, agora está rodando rápido. O pensamento diz o seguinte: seja uma pessoa boa, mas não perca tempo provando isso. Bom dia, pense nisso. Muito bom dia para você que nos acompanha na nossa reprise. Boa noite, um abraço para o meu amigo Paulo Moleda, que curtiu o vídeo lá da Europa, né? Ele também sempre está conectado. Um abraço também para o meu amigo Francisco Esperança, está dizendo o seguinte: estou voltando definitivamente para Anápolis em setembro, né? Está no Amazonas, mas está voltando aqui para a terrinha. Isso aí. Obrigado a todos que participaram do programa, obrigado a você que curtiu, que compartilhou. Nós estaremos de volta amanhã, a partir das 8 da manhã, com mais um Hora da Notícia. Obrigado. Obrigado a Ivone, que nos ajudou aqui na transmissão do programa. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais.